Olá, amados e queridos irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou o pastor Jefferson Roque e agradeço ao nosso Senhor, ao nosso Deus, pela maravilhosa oportunidade de estarmos estudando o livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos dar início no capítulo 23, esta história que retrata, amados, o amor à aflição da igreja, o que a igreja passou, o que os irmãos passavam pelo amor do nosso Senhor Jesus Cristo. E isso não pode ser diferente nos dias de hoje, amados. Não pode ser diferente com a minha vida, com a sua vida. E nós sabemos que os nossos problemas nem se comparam com estes problemas que os irmãos passavam no passado. Nós aqui, nesse decorrer deste estudo, nós observamos que os irmãos foram presos, chicoteados, tiveram que fugir, escapar, pelas muralhas. Nós observamos que foram caluniados, inventaram histórias sobre a vida deles e sofreram muito tipo de perseguição, açoites, apedrejamentos, E nesses capítulos anteriores nos mostra que Paulo ele decidiu ir até Jerusalém e um profeta disse que ele seria preso. Não é verdade? O profeta falou que ele seria atado, amarrado e ser conduzido às autoridades lá. E Paulo fala que o que importava era que o nome do Senhor fosse louvado, o nome de Jesus Cristo fosse glorificado, que ele estaria disposto até mesmo morrer por causa do Senhor, nosso Senhor. Então é bonito, muito lindo a gente aprender com a palavra do Senhor, que às vezes quando nós reclamamos de algo, nem se compara com o que os irmãos passaram no passado. Então as pessoas murmuram, às vezes xingam, algumas pessoas elas falam que estão cansadas ou que o trabalho, a obra está difícil, mas se nós deixarmos o Espírito falar em nosso coração, nós veremos que nós somos privilegiados. Eu creio que você que está ouvindo agora essa palavra, graças a Deus, você já passou também momentos difíceis, eu já passei, mas nós nunca fomos arrastados pelas ruas, não é verdade? Eu creio, E se isso aconteceu com você, em nome de Jesus, até peço até desculpa, pela a minha fala, Mas se você já foi arrastado, puxado por pessoas ou cavalos, ou seja lá, algum tipo de situação, assim, por causa do nome do Senhor Jesus, se já esmurraram você, eu já fui esmurrado. Isso eu falo um testemunho pessoal, Um dia eu até gostaria, em nome de Jesus, estar passando alguns fatos pessoais mesmo, sabe? Já fui esmurrado, já fui afrontado dentro de igreja várias vezes, Mas isso nós sabemos que iria acontecer e vai acontecer com a vida de muitos irmãos por causa do Evangelho. Mas enfim, nada se compara com isto que o irmão Paulo está passando agora. Nós vamos dar início ao capítulo 23 e aqui nos fala que depois de ser açoitado, ele de ser surrado pelaquela população, ele agora será ouvido ali pelas autoridades, graças a Deus. Se inscreva no canal, acione o sininho, faça seus comentários para a glória e honra de Jesus Cristo, divulgue esse trabalho, seja um missionário no nome de Jesus, tá? Deus vai te recompensar poderosamente. Vocês, minhas irmãs, obrigado em nome de Jesus pelos comentários. Você, meus irmãos que têm comentado, que Jesus abençoe também grandemente, poderosamente a sua vida.
Vamos lá? Graças a Deus, não é? Aleluia, Jesus, nós te amamos, Senhor. E pondo Paulo os olhos no conselho, disse-lhes: varões irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam dele que oferissem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede branqueada. As humilhações, né, amados, não cessam, né? Paulo começou a fazer esse discurso e feriram a boca deles, bofetearam o irmão. Eu fico pensando a intolerância, porque de fato as pessoas nesse tempo, e até muitas no nosso tempo aqui presente, não gostam de ouvir a verdade, não é? Parece que elas querem condenar, como está acontecendo aqui com Paulo, querem que ele fique calado, que ele não tenha o direito de defesa, não é? E quando você está justo, está inocente, você cresce dentro de você um desejo de justificar, né? Você quer se defender, você quer contar a história, o fato, a verdade sobre o ocorrido, né? Então Paulo aqui ele começou a dizer isto e foi agredido, né? E esses aqui são colocados ou tidos como pessoas nobres, sábias, né? Então aqui já mostrou que de fato educação, esclarecimento e justiça já não seria feita aqui, né? Por mais que a pessoa ela tenha seus diplomas, seja pessoas formadas, muitas vezes o lado ignorante, bruto, eu chego a dizer até esse lado animal, ele é mais forte do que o conhecimento da pessoa, e a pessoa ela deseja mesmo ferir o outro, porque não consegue combater a verdade, né? Não consegue argumentar, então prefere machucar o próximo. Lamentável, lamentável. Tu estás aqui assentado para julgar-me conforme a lei, e contra a lei não has nos ferir? E os que estavam ali disseram: injúrias, o sumo sacerdote de Deus. E Paulo disse: não sabia, irmãos, que era o sumo sacerdote, porque está escrito: não dirás mal do príncipe do teu povo. Olha a humildade do irmão Paulo, estando diante do sumo sacerdote, quer dizer que ele era o superior dos sacerdotes. Mas se alguém é de fato superior em conhecimento, para alguém ser chamado de superior, ser chamado de príncipe dos sacerdotes, com certeza essa pessoa de fato ela tem que ser alguém melhor, não é verdade? Se você tem um professor na escola, você que está estudando, ou você tem um chefe na empresa que você trabalha, e esta pessoa ela de fato é alguém que mereceu estar ali porque é inteligente, é alguém capaz, só que esta pessoa ela comporta diante de um problema como alguém sem juízo. Então, na verdade, essa pessoa ela está precisando de um polimento, né? de um novo, ou de ser renovada. Já pensou um professor que fica discutindo com alunos? O aluno está ali para aprender, às vezes nem saber do que está se tratando ali a matéria, às vezes o aluno sabe. Mas aí o professor fica discutindo, batendo boca com aquele que está ali para aprender. E se porventura está ali, mas não deseja aprender, não quer aprender, fazer o quê? Paciência. Outros aprenderão. Mas que este professor nunca se esqueça que os outros alunos também estão observando a sua forma de agir, sua forma de proceder e de ministrar, né, as doutrinas ali,
as palestras ali a respeito daquela matéria. Então seu comportamento diz muito a respeito de você, ou diz tudo a respeito de nós. Então Paulo aqui, olha, foi ferido, um homem servindo a Deus, e ele ainda foi humilde, que de fato ele não sabia, porque ele estava falando, né, sobre algo sobre o sumo sacerdote, mas ele pediu desculpa, eu não sabia. Ferido, com a boca machucada. Né? A humildade, porque está escrito que não devemos falar mal dos príncipes do seu povo. Né? Mas o ensino aqui que nós aprendemos com o irmão, graças a Deus. E Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus, clamou no conselho: varões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. No tocante à esperança e ressurreição dos mortos, sou julgado. E havendo dito isto, houve dissensão entre os fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo e nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. Olha bem para você ver, né? Dois tipos de pessoas ou etnias aqui que nós podemos falar, né? Dois grupos de pessoas com pensamentos diferentes. Uns creem na ressurreição e nos anjos, e outros não creem em nada disto. Mas todos estavam ali para ouvir Paulo e julgá-lo, criticá-lo, condená-lo. Porque o desejo ali não era salvar Paulo. Era saber por qual motivo aquela multidão queria lixá-lo. Mas há um plano do Senhor aí, né? Lógico, nós sabemos que há um grande plano do Senhor, porque já estava revelado que era necessário Paulo levar essa palavra para todos, gregos, judeus, gentios, e ir até Roma. Então tudo que está acontecendo aqui, por mais que seja de uma forma absurda para os nossos olhos e ouvidos, já é um plano determinado por Deus, predestinado pelo Senhor. Você compreende? Então aqui, Paulo agora passa a ser o locutor do Evangelho para estes grupos. Né? E a atenção toda está focada no irmão, no apóstolo Paulo. Graças a Deus. Né? Vamos seguindo. Aleluia. E originou-se um grande clamor, e levantando-se os escribas da parte dos fariseus, contendiam e dizendo: nenhum mal achamos neste homem, e se algum espírito ou anjo lhe falou, não resistamos a Deus. E havendo grande dissensão, o tribuno, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a soldadesca para que o tirassem do meio deles e o levassem para a fortaleza. Então, olha bem, quando às vezes muitas pessoas, a gente escuta, né, alguém falando mal, os fariseus, você é um fariseu. Mas a verdade aqui eram os saduceus que não criam e não creem na ressurreição nem em anjos. Os fariseus acreditam. Né? Então aqui estão falando, se foi alguma visão, uma revelação de anjo para ele, para esse homem, no caso Paulo, não vamos contender contra Deus. Não vamos lutar contra Deus. E de fato, nós sabemos que toda a visão e revelação de Paulo foi dada por Deus. Né? Foi toda a palavra, tudo que estava sendo passado, ele mesmo declara nas cartas, né? Eu, Paulo, apóstolo de Deus, né? E servo do Senhor Jesus Cristo, não da parte de homens, mas da parte de Deus. Ele foi constituído não por homens, mas por Deus. Então, ele está falando algo aqui, e agora os fariseus estão confirmando, testificando que Deus revela, Deus fala, até mesmo por meio dos anjos.
não é verdade? Graças ao Senhor. Mas agora ele foi retirado dali com medo dele ser despedaçado. Tenta imaginar, despedaçado. Neste momento aqui, este lugar estava verdadeiramente transformado em um inferno. A fúria estava tremenda, poderosa contra o apóstolo Paulo aqui, a ponto dele ter sido levado para ser guardado dentro da fortaleza. A prisão ali, aquela fortaleza, era o único lugar a qual aquela multidão não ia conseguir adentrar para fazer essa afronta a Paulo. Lembrando o seguinte, que isso está acontecendo porque Paulo havia se declarado e de fato ele era cidadão romano de nascença. Nos capítulos anteriores ele relata isto. Porque senão ele já estaria sido açoitado ou até mesmo lançado ali no meio do povo ali. E devido a ele ser romano, ele merece, segundo a lei romana, um julgamento romano, pelos romanos. E na noite seguinte, apresentando-se o Senhor, disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifique-se também em Roma. E quando já era dia, alguns dos judeus fizeram uma conspiração e juraram, dizendo que não comeriam e nem beberiam, enquanto não matassem a Paulo. Uns jurando que não comeriam, fez os votos, e nem beberiam nada enquanto não matassem a Paulo. Mas enquanto isso à noite, o Senhor se apresenta a Paulo e fala: não tenha medo. Importa que você vá até Roma. Às vezes nós atravessamos lutas, irmãos, que o Senhor está nos impulsionando para outros lugares. Às vezes nós estamos passando algum tipo de batalha e nós não falamos para Deus: Senhor, o que quer dizer tudo isso? O que o Senhor tem a me revelar? Me revela. Mas como Paulo já cumpria todos os desígnios do Senhor, o próprio Senhor, ele se apresenta constantemente a Paulo. Ele usa profetas, ele usa pessoas. Eu acho muito interessante quando aquela moça que estava possessa por um espírito de adivinhação, quando ela fala que esses são verdadeiramente servos de Deus. Você observa que ela não mentiu, mas Paulo não aceitou aquilo porque Paulo tinha visão que aquilo não era da parte de Deus. Elogios assim vindo só porque é um elogio, está agradando você, não significa que é da parte de Deus. E agora nós vemos Paulo aqui apanhando, sendo açoitado, chicoteado, está preso novamente, mais uma prisão, e o próprio Deus fala: não temas, porque você vai ter que ir até Roma. Deus estava prometendo ele: eu não vou permitir que você morrer. Mas ele estava apanhando, sempre sendo ferido. É muito interessante, né, amados? Então, vamos aprendendo com a palavra do Senhor, que não é porque às vezes estamos chorando ou estamos lutando que Deus nos deixou. De forma alguma. É um grande plano que há de ser revelado em nossas vidas. Continuemos aqui em nome de Jesus. E eram mais de 40 os que fizeram esta conjuração. E estes foram ter com os principais dos sacerdotes e anciãos e disseram: conjuramo-nos sobre pena de maldição, a nada aprovarmos. Olha bem, sobre pena de maldição. Eles colocaram sobre eles, se eles comessem alguma coisa, eles se tornariam amaldiçoados. E de fato se tornaram, né? Porque eles não conseguiram matar Paulo.
esses 40 que fizeram esses votos aí, de fato eles morreram de fome se eles não comeram nada, não quebraram o voto. Até que matamos a Paulo. Agora, pois, faz com os conselhos, rogai ao tribuno, que vô-lo traga amanhã, como com queremos saber mais alguma coisa desses negócios. E antes que chegue, estaremos prontos para o matar. Quer dizer, cilada. Olha como que a sujeira, os inimigos, os imundos, as pessoas de mau caráter, sem honra, agem. Simulando, traga ele aqui, como se nós tivéssemos que perguntar mais alguma coisa. Mas antes dele chegar, nós atacaremos e mataremos ele. Espírito de assassino, são assassinos. A maldade habita ali naqueles corações. Não é verdade? E o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido acerca dessa cilada, foi e entrou na fortaleza e o anunciou a Paulo. E Paulo, chamando a si uns dos centuriões, e disse-lhe: leva este mancebo ao tribuno, porque tem alguma coisa que lhe comunicar. Tomando ele, pois, o levou o tribuno e disse: o preso Paulo, chamando-me a si, me rogou que trouxesse este mancebo, que tem alguma coisa a lhe dizer-te. E o tribuno, tomando-o pela mão e pondo-se à parte, perguntou-lhe em particular: que tens que me contar? E disse ele: os judeus se concertaram e rogar-te que amanhã que leves Paulo ao conselho, como que tendo que inquirir-lhe dele mais alguma coisa, de certo. Mas tu não os creais, porque mais de 40 homens dentre eles, armando ciladas, quer dizer, estão armando ciladas, os quais se obrigaram, sobre pena de maldição, a não comerem nem beberem, até que o tenha morto, e já estão apercebidos, esperando de ti promessa. Então o tribuno despediu o mancebo, mandando-lhe que ninguém dissesse que havia lhe contado aquilo. E chamando 2 centuriões, ele lhes disse: aprontai para as 3 horas da noite 200 soldados e 70 de cavalos e 200 arqueiros para irem até Cesareia. E aparelhai cavalgaduras para que, pondo nelas a Paulo, o levem salvo até o presidente Félix. E escreveu uma carta que continha isto: Cláudio Lísias a Félix, o potentíssimo presidente. Que carta linda, né? Potentíssimo presidente. Saúde. Este homem foi preso pelos judeus, e estando já a ponto de ser morto por eles, sobrevi eu com sondadesca e o livrei, informado que era romano. E querendo saber a causa por que o acusavam, o levei ao seu conselho, e achei que o acusavam de algumas questões da sua lei, mas que nenhum crime havia nele querido de morte ou de prisão. E sendo-me notificado que os judeus haviam de armar ciladas a este homem, logo tu enviei, mandando também aos acusadores que perante ti dirão o que tiverem contra ele. Passa bem. O esclarecimento bem lógico, né? Esse homem, na verdade, ele está agindo até com dignidade sobre a questão de Paulo, né? Preparou aqui soldados, arqueiros, cavaleiros, cavalgadura para Paulo, para que ele fosse escoltado até este presidente Félix. Então, até aqui, perfeitamente, né? Para que não haja a destruição, a morte. Só que aqui, amados, nós observamos que tudo isso passa para que a ira de Roma não venha sobre eles. Porque se Paulo morre e aquilo chega lá em Roma, que um cidadão romano
sem culpa alguma, porque haveria uma investigação, que ele foi morto, um cidadão romano foi morto sem ter cometido crime, né? Porque foi dito aqui, né? Não viu nele culpa alguma, a ponto dos judeus quererem matá-lo, porque era algo da questão dos judeus, né? Então a preocupação era isto, né? Mas de alguma forma Deus estava conduzindo da sua forma, da sua maneira, que é perfeita, e hoje nós estamos refletindo sobre isto, né? Mesmo que o homem esteja ali preso, mas ele está sendo levado por guardas, né? Guardas e de elite. Aleluia. Mas era grande a multidão. Pela quantidade de soldados, nós estamos vendo aqui que as multidões não eram poucas, não, né? As lutas aqui, as dificuldades, não era só 40 homens. 40 fizeram os votos sobre pena de maldição. Mas havia uma grande multidão de povo ali fora, um povo que estava sendo ali excitado para destruir, despedaçar Paulo. Tomando, pois, os soldados a Paulo, como lhe fora mandado, o trouxeram de noite a Antipatriz. E no dia seguinte, deixando aos de cavalo irem com ele, tornaram à fortaleza, os quais, logo que chegaram a Cesareia e entregaram a carta ao presidente, lhe apresentaram Paulo. E o presidente, lida a carta, perguntou de que província era, e sabendo que da Sicília, ouvir-te-ei, disse, quando também a ti vierem os teus acusadores, e mandou que o guardasse no pretório de Herodes. Aleluia, graças a Deus. Então esse primeiro trecho dessa situação, Paulo ele recebe esse benefício, mas este homem está agindo com retidão, não é? Está agindo com retidão. Ele está conforme as leis ali romanas requer, né, sobre os seus cidadãos. Então Paulo vai ficar ali seguro no pretório, e quando vierem os acusadores, então ele também ouvirá Paulo. É direito, né? Um acusador, ele tem que apresentar provas, não é? Quando alguém, se porventura acusar você de algo, seja quem for, te acusar de alguma coisa, é direito seu pedir provas. O juiz irá pedir as provas. Por que você está acusando fulano, né? Então você tem as provas e você tem o direito de apresentar as suas defesas, né? A sua maneira de se proteger, você vai ter direito também. Só que tudo irá acontecer ambos frente a frente, né? O acusador e aquele que está sendo acusado. Se o acusador estiver com a razão, estiver falando a verdade, não estiver faltando com a mentira, não estiver falando a mentira, aliás, o acusado, ele vai receber a pena, né? E nós sabemos aqui que o Paulo estava sendo acusado de coisas terríveis, mas que ele não estava fazendo algo contra as pessoas ou contra a lei dos judeus, mas ele estava cumprindo a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Mas os planos do Senhor não saem, né, do roteiro. Agora ele está aqui protegido. Se ele tivesse ficado aonde ele estava, certamente ele seria morto, né? Mas aí nosso Senhor, nosso Deus, ele deu o livramento por meio do jovem que chegou até aquele local e levou a palavra até o líder, né? O líder ali da prisão. E agora ele está protegido em nome de Jesus Cristo. Nós iremos para a próxima oportunidade. Até aqui nos permitiu o Senhor.
né? O próximo capítulo nós falaremos mais desse desfecho em nome de Jesus Cristo. Sou o pastor Jefferson Roque. Se inscreva no canal em nome de Jesus, acione o sininho, faça seus comentários, sempre louvando e glorificando a Deus com amor, né? Exalte o seu Deus. E dentro do possível nós iremos também responder os irmãos. Amém? Aleluia. Graças a Deus.